respeto al régimen multilateral y cooperación internacional. 为全球气候治理合作。 It is still possible to limit global temperature rise. A COP30 em Belém, no Brasil, será a COP da verdade. Oi, aqui é o Sérgio Teixeira Júnior, bem-vindo a uma edição especial do Carbono Zero. Esse é o primeiro de 3 episódios que o Reset vai produzir junto com o Economia do Futuro, da Melina Costa. Eles vão aparecer nos 2 feeds e os 2 podcasts estão disponíveis em todas as plataformas. Nesse episódio a gente fala dos discursos da Cúpula dos Líderes, do lançamento do Fundo de Florestas Tropicais, da infraestrutura em Belém e também das grandes pautas e dos grandes desafios dessa Conferência do Clima. Esse episódio é um oferecimento da Natura. Então vamos lá, Sérgio Teixeira Júnior, aqui estamos mais uma vez. Essa é a nossa 4ª Conferência do Clima, juntos, certo? Você já esteve em Sharm el-Sheikh, em Dubai, em Baku e agora finalmente, depois de tanta expectativa, em Belém. Olá, Sérgio. Oi, Melina, 4ª COP juntos, hein? Quem diria? Que ia durar tanto, né? Pois é. E sim, finalmente em Belém, here we are. Exato. COP que começa, mas peraí, antes de falar de COP, eu acho que tem uma coisa mais importante. A gente está gravando no sábado, dia 8 de novembro, mas o episódio sai na segunda-feira, dia 10, que é o dia do seu aniversário. Então, antes de qualquer coisa, Sérgio, verdade. Parabéns. Obrigado, Melina. Eu tinha feito aniversário nas COPs também faz 4 anos. É sempre uma alegria. Que maneira melhor de comemorar o aniversário do que no primeiro dia da COP, não é mesmo? Exato. Bom, vamos lá, Sérgio. Eu quero que você me conte um pouco das suas primeiras impressões de Belém, porque a escolha dessa cidade como sede, ela é cheia de simbolismo, né? A intenção do governo brasileiro era justamente sensibilizar os participantes, os diplomatas, os líderes mundiais, para os desafios dos países em desenvolvimento e também para chamar atenção para a preservação da floresta. Mas a escolha de Belém também foi alvo de muitas críticas. A crise do preço alto das acomodações na cidade se arrastou por muitos meses. Agora mesmo, um grupo de entidades filantrópicas tem subsidiado até parte das diárias de algumas delegações. E no meio dessa crise toda, teve países pedindo até a mudança da sede da COP para outra cidade brasileira com mais infraestrutura disponível. A gente sabe também que teve muita obra sendo realizada aí em Belém, no aeroporto, no Parque da Cidade, que é onde está acontecendo a COP, e em vários bairros de Belém também. Parece aquelas histórias de sede de Copa do Mundo, né, ou de Olimpíadas, que tem obra sendo concluída até o último momento. Então me conta, Sérgio, quais as suas primeiras impressões da cidade sede da COP30 depois de tanto estresse? Melina, é a primeira vez que eu venho para Belém. A cidade me pareceu bem organizada. Falaram muito sobre o trânsito, que eu não percebi até aqui. Dei uma passeada ali pela região das docas, que eu achei incrível, lindo, e quem veio para a conferência vai acabar indo. Super legal. Agora, em relação à hospedagem, que foi a grande celeuma, né? Eu acho que muita gente, isso é minha suspeita, tá? Assustada com o que estava sendo divulgado, acabou não vindo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, houve aparentemente uma diminuição no número de credenciais distribuídas pela ONU. E o resultado é que tá rolando uma grande hora da xepa, pelo que eu percebo. Tem bastante oferta de lugar no Airbnb, com preços razoáveis, preços assim, de uma hospedagem numa cidade de COP. Mas, Sérgio, conta um pouco da infraestrutura do evento da COP em si. É no Parque da Cidade, né, que tá acontecendo? É no Parque da Cidade. Olha, Melina, eu saí de lá faz pouco mais de 12 horas. Tava tudo sendo montado ainda. Ai, Jesus. Assim, eu fiquei um pouco assustado. Eu cheguei lá na quinta-feira de manhã, que foi quando começou a Cúpula dos Líderes, e entrando, a primeira coisa que por onde você passa é um corredor, e para os 2 lados ficam os tais dos estandes, né? Tudo em obra, tinha uns tapumes na frente, uma poeira, uma serragem assim no ar, um barulho enorme de gente martelando, serrando coisa. Neste momento que a gente tá gravando, temos um pouco menos de 48 horas, eu imagino que o pessoal tá trabalhando desde sei lá quando, mas enfim, agora agora literalmente a hora do vamos ver, né? Segunda coisa que eu também espero que resolvam, que eu fiquei a maior parte do tempo dentro do centro de imprensa. Durante umas 24 horas não tinha água no banheiro, que é também um pouco grave, vamos dizer assim, né? Não tinha água e também não tinha papel toalha, que eu acho que aí foi coerente. Sérgio, bom, vamos sair das trivialidades, que são interessantes, mas são trivialidades, e vamos entrar no conteúdo dessa COP.
Como você comentou, a COP começa oficialmente nesta segunda-feira, 10 de novembro, o dia que a gente está publicando esse episódio. Mas antes disso, já aconteceu muita coisa em Belém, aconteceu a cúpula dos líderes mundiais. E eu quero saber o que aconteceu nessa cúpula, mas Sérgio, antes disso, se você me permitir, eu quero fazer um preâmbulo aqui, que é para dar um pouco de contexto para os ouvintes. Você tem um pouco de paciência? Por favor, eu acho que a gente vai ter que fazer isso em todos os nossos episódios durante essa COP, porque COP não é um assunto simples. Exato, e a gente entra nos detalhes, né, e acaba esquecendo da visão geral, do mais importante. Bom, essa COP marca 10 anos do Acordo de Paris, que foi quando mais de 190 países se comprometeram a se esforçar para manter o aquecimento global abaixo de 2 graus ou, na melhor das hipóteses, abaixo de 1,5 grau na comparação com o período industrial, que foi quando a gente começou a queimar muito combustível fóssil. Bom, esse acordo, lá na época, foi liderado pelos Estados Unidos e pela União Europeia. E olha só, Sérgio, como o mundo está diferente hoje. Primeiro, o mundo vai ultrapassar 1,5 grau de aquecimento médio, né? Isso já foi inclusive reconhecido pela ONU agora nesses últimos dias. Os Estados Unidos, que é o segundo maior emissor de gases do efeito estufa, não só deixaram o Acordo de Paris de novo, como bloquearam recentemente um acordo para taxação de emissões no transporte marítimo. Isso sem falar em todos os incentivos domésticos da transição energética que estão sendo cortados agora pelo governo Trump. E não são só os Estados Unidos, né? Os demais países participantes da Conferência das Partes tinham se comprometido a enviar suas novas NDCs, ou as metas de redução de emissões, para a ONU antes dessa COP. Só que até agora, eu acabei de checar, 89 países ainda estão devendo. Então vamos lá. Agora que a gente estabeleceu que o contexto é desafiador, Sérgio, conta pra gente como foram esses últimos dias com os líderes mundiais em Belém. O que você destacaria? Melina, um esclarecimento que eu achei importante fazer, e eu disse isso na última edição do Carbono Zero. Quando falam cúpula, não é como uma reunião de cúpula do G7 ou do G20, em que os presidentes, os chefes de Estado, de governo se reúnem para tomar decisões. Ela é chamada de cúpula porque tem muita gente junta, né? Mas na prática o que acontece é uma série de discursos, são 2 dias inteiros de discurso, um depois do outro. Alguns claramente são direcionados para a audiência doméstica do presidente e do primeiro-ministro. E ela tem um papel importante, aí sim, que é os presidentes, os líderes, comunicando politicamente o que eles julgam importante. Um tema que apareceu bastante é a defesa do multilateralismo, é a defesa do sistema que a gente tem, desse regime que a gente tem de cooperação global, que está ameaçado, claramente, com o Donald Trump na Casa Branca. Isso virou uma prioridade, né? Obviamente, poucos colocam o dedo na ferida, mas o Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia, se me permite essa imagem, enfiou o dedo no olho do Trump, né? Ele fez um discurso que ele atacou o Trump. É assim, chocante. Ele falou, olha, o Trump é um inimigo da humanidade. E não costuma acontecer muito esse tipo de declaração num lugar em que os líderes vão com um discurso preparado. E a gente também tem falado do discurso do Lula, né? Que foi um discurso bem recebido. Eu vou tentar lembrar aqui as palavras exatas que ele usou, mas precisamos encontrar um mapa do caminho para nos livrar, ou enfim, para acabar com a dependência dos combustíveis fósseis. Excelente. É o que se espera das COPs, enfim, da Convenção do Clima, dessa cooperação. Mas, de novo, é só um discurso. Isso não vai se traduzir necessariamente, provavelmente ou certamente não vai se traduzir no que a COP vai discutir, no que a COP vai decidir. Porque tratar de combustíveis fósseis, como a gente sabe, é quase um assunto proibido, né, dentro da Convenção do Clima. E também porque tem uma grande contradição, e o Lula usou essa palavra, é uma grande contradição ele falar isso dias depois de o governo dele, o Ibama, uma decisão técnica, mas enfim, a gente sabe que é técnica, mas assim, ela é muito política, o governo Lula ter aprovado a exploração de petróleo na foz do Amazonas, né, pela Petrobras. Assim, temos que ouvir essas palavras, belas palavras, assim, mas a gente tem que fazer essas importantes ressalvas. Mas também, né, Sérgio, lembra no ano passado, quando você estava em Baku, a abertura foi feita pelo presidente do Azerbaijão e ele tinha um tom bem diferente, né? Ele falou que petróleo era um presente de Deus, né? Foi chocante. Esse contraste foi interessante, a gente até escreveu isso numa reportagem no Reset. São discursos, né? É importante o país sede deixar claramente registrada e marcada a sua opinião, mas isso não significa nada muito prático nas negociações, nos documentos que vão sair dessa COP daqui 2 semanas. A gente faz uma pequena pausa agora. A Ângela Pinhatti, diretora de sustentabilidade da Natura,
tem uma mensagem para você. Os efeitos atuais das mudanças climáticas reforçam que não basta mais mitigar ou compensar impactos. A sustentabilidade por si só já não responde ao tamanho do desafio. É preciso ir além, regenerar ecossistemas, relações e modelos de negócio. A Natura assumiu o compromisso de ser uma empresa 100% regenerativa até 2050. A regeneração é o centro da nossa estratégia, o caminho para que a Natura continue a ser uma força transformadora. Cada ação, cada produto, cada relação que estabelecemos deve gerar um impacto positivo para as pessoas, as comunidades e a natureza. Nessa jornada, parcerias com empresas, governos e organizações são essenciais, e a COP30 no Brasil oferece uma chance histórica de mostrar que a bioeconomia é viável, rentável e necessária. Agora, de volta para a conversa. Bom, Sérgio, teve uma coisa concreta também que aconteceu aí nesses últimos dias, que foi o lançamento oficial do TFFF, que é o Tropical Forest Forever Facility, um fundo para a proteção de florestas tropicais, um projeto encabeçado pelo Brasil, muito importante para o Brasil, que vai ser administrado pelo Banco Mundial e vai beneficiar outros países também. Enfim, Sérgio, como é que foi o lançamento desse projeto? Quanto bebang teve a apresentação oficial? Melina, de novo, sem querer ser chato, não com você, mas com os ouvintes, né? TFFF foi anunciado, mas ele também não é uma decisão da COP. Ele é uma iniciativa voluntária, né? Uma ideia que tem tudo a ver com os objetivos da COP. Foi apresentada na cúpula de líderes da COP, mas não é uma decisão da COP. Agora, ao que você me perguntou, sim, foi anunciado. O governo brasileiro mencionou pela primeira vez na semana passada que o objetivo de captação de recursos nos primeiros 12 meses seria de 10 bilhões de dólares dos patrocinadores. Eu já explico um pouco essa diferença. E estão saindo daqui da COP em 2 dias, né? Nos 2 primeiros dias, não vamos ver o que vai vir aí pelos próximos, mas já tem desses 10, que é a meta, 5 bilhões e meio já foram prometidos. Então, o governo brasileiro, eu acho que com razão, considerou um resultado muito positivo. Bom, falando do que significam esses 5 bilhões e meio de dólares. Primeiro, eles não estão na conta ainda. O Pix ainda não caiu e vai demorar um tempo para cair. É importante isso também. Por quê? Primeiro porque o fundo, o mecanismo não existe ainda, ele está sendo montado. O Banco Mundial que vai abrigar o TFFF aprovou isso faz 2 semanas. Então agora começa o trabalho de efetivamente criar a estrutura, que não é uma estrutura simples, não é só a parte financeira, mas também tem toda a parte administrativa. A segunda coisa, vão ter que criar um secretariado, né, a governança do sistema, que também não foi montada ainda. Então, assim, tem esse outro passo a ser dado antes de cair o dinheiro efetivamente. 5 bilhões e meio de dólares é um valor importante, por quê? Porque o fundo foi montado de maneira que essas contribuições de países e também de entidades filantrópicas, inclusive a primeira delas foi anunciada na sexta-feira, que foi de 10 milhões de dólares de um bilionário australiano da mineração, ele chama Andrew Forrest. Esse dinheiro é o que eles chamam de o dinheiro paciente, ou um dinheiro que está disposto a correr mais risco. Tendo esse dinheiro, você vai poder buscar o capital privado, que vai ser o grosso do dinheiro, né? O grosso dos recursos. Para cada dólar que você capte junto a esses patrocinadores, governos ou entidades filantrópicas, a expectativa é captar 4 dólares privados. Se for atingida a meta de 10 bilhões de dólares daqui a 12 meses, mais 40 bilhões de dólares de investidores privados, aí você já tem 50 bilhões de dólares. E o fundo já começa a rodar, né? Uma última coisa, assim, tem um episódio inteiro do Carbono Zero falando sobre o TFFF e também tem reportagens no site, mas esse dinheiro que os países prometeram é um investimento, não é uma doação. Os países não estão doando dinheiro para os países que têm floresta, eles estão investindo e vão receber de volta, vão receber um retorno pequeno. O mesmo vale também para os investidores privados. Então, o funcionamento é você vai pegar esse bolo, vamos dizer 50 bilhões de dólares daqui a um ano, esse dinheiro vai ser investido em investimentos de baixo risco, que também tem um retorno relativamente baixo, e o Brasil não, né? Isso é importante também dizer, não é uma iniciativa, é uma ideia brasileira, mas ela não é controlada pelo Brasil. O Brasil não manda no TFFF. O
o fundo vai prometer que vai devolver um retorno de, 4%, 5% para quem investiu, e o fundo vai investir em ativos para tentar um retorno um pouquinho maior. Então a diferença, o que sobrar, o lucro, esse é o dinheiro que vai para os países beneficiários. Esse é o dinheiro que vai remunerar os países que estão protegendo as suas florestas tropicais. Existem 73 países que têm florestas tropicais e que são considerados países em desenvolvimento e que, portanto, podem vir a ser beneficiários do TFFF. Só que, para isso, eles vão ter que passar por um processo de adesão. Então, eles vão ter que demonstrar algumas coisas. A primeira delas é que o desmatamento está sob controle. Eles vão também ter que apresentar ou dizer como eles pretendem investir os recursos que eles vierem receber. Isso tudo também não começou. Então, assim, estamos falando de um tempo razoável até que todo o mecanismo esteja com as peças todas no lugar para que ele comece a funcionar. E, Sérgio, só para a gente entender, tem 2 tipos de participantes, né, desse fundo. Tem esses patrocinadores, que são esses que estão sendo anunciados agora, e depois tem os investidores privados. E por que tem essa diferenciação? Porque esses patrocinadores, em grande parte, governos nacionais, eles que arcam com o risco, né, desses investimentos. Então, digamos, no caso do fundo não entregar o que promete, os primeiros a abrir mão do lucro esperado são esses patrocinadores, né? Por isso esses governos, é esse capital catalítico, né? Do qual você já falou outras vezes. Exato, é o que eles chamam de blended finance, ou financiamento misto, né? Porque o privado, como é uma coisa completamente nova, o privado talvez não aceitasse entrar se o risco fosse muito grande. Então é essencial que tenham esses investidores dispostos a correr um pouco mais de risco para permitir justamente essa alavancagem, né? Esse é o termo que se usa no mercado financeiro. Bom, e até agora quem anunciou que vai participar? Noruega? O Brasil foi o primeiro a anunciar, né, que foi durante a Assembleia Geral da ONU. O governo brasileiro disse que ia colocar $1 bilhão como patrocinador, e ele também deve ser um dos beneficiários, né, mas ele está entrando dos dois lados, vamos dizer assim. Algumas semanas depois, o Lula se reuniu com o presidente da Indonésia, que também tinha prometido que ia entrar, e aqui em Belém confirmou também um outro aporte de $1 bilhão, e a Noruega se comprometeu com $3 bilhões, que foi um número alto e que, segundo as pessoas que eu ouvi, foi maior do que o esperado, ao longo de 10 anos, tá? E tem algumas condições, isso tudo está explicado na reportagem que a gente escreveu no Reset, mas então, assim, juntando esses 3 bilhões da Noruega, 1 bilhão do Brasil, 1 bilhão da Indonésia, 500 milhões de euros da França, a gente chega nos 5,5 bilhões de dólares. Além disso, teve outras 2 colaborações com contribuições, que na verdade foram doações, que foram da Holanda de 5 milhões de euros e de Portugal de 1 milhão de euros, e esse dinheiro vai ser para colocar o sistema em funcionamento. Mas acho que é interessante também, né, Sérgio, falar dos países que não contribuíram, né? Era esperado, por exemplo, que o Reino Unido contribuísse, o que não foi o caso, né? Foi até uma surpresa, até para o próprio governo brasileiro, porque o primeiro-ministro britânico, o Keir Starmer, ele inclusive participou da construção desse mecanismo, e teve o chanceler alemão, o Friedrich Merz, que disse que ia contribuir com um valor significativo para o fundo, mas também não falou quanto. Assim, só para dar um pouco de contexto, aqui desse lado do Atlântico. Faz mais ou menos um mês, Sérgio, o Dário Durigan, que é o secretário do Ministério da Fazenda, ele esteve aqui em Berlim, depois de passar por Londres, e a missão dele era exatamente conseguir investimentos para o TFFF. E eu acho que o fato dele não ter conseguido do Reino Unido e ainda não ter tido um comprometimento do valor exato por parte da Alemanha não é um problema assim do pitch dele, né? Eu acho que esse não foi o problema. A gente está num momento em que está muito difícil justificar investimentos no exterior, né? Mesmo que eles tenham um retorno, como é o caso do TFFF. Então, o Reino Unido deve aumentar impostos em breve. O próximo orçamento deve sair ainda nesse mês. Então, por mais que o Keir Starmer apoie o mecanismo pessoalmente, um investimento agora em florestas ia cair muito mal domesticamente, né? Especialmente em termos de imagem. E é difícil já entender que não se trata de uma doação, e sim de um investimento. Então, para explicar, até o leitor do Daily Mail, né, do tabloide, entender que focinho de porco na tomada, né, já tá perdida a batalha. Então, é perfeitamente compreensível. Exatamente. No caso da Alemanha, Sérgio, ainda não está claro se esse tipo de investimento é compatível com a estrutura orçamentária alemã. O Ministério das Finanças está checando isso. É por isso também que não foi possível anunciar um valor exato.
E olha, mesmo entendendo como esse mecanismo funciona, as críticas também estão aí. Então deixa eu ler para você, que eu achei interessante, uma manchete de uma reportagem do Die Welt, do jornal alemão Die Welt. Uma aposta arriscada com o dinheiro dos contribuintes alemães. Então é assim que também está sendo interpretado. Por quê? Porque como a gente falou no começo, a Alemanha entraria como esse investidor patrocinador, né? Que seria o primeiro a abrir mão de lucros, né? No caso de um default. E é exatamente disso que esse artigo estava falando. Então o argumento é, olha, na verdade não é uma doação, mas o risco é alto. Mas Melina, essa reportagem eu não li a reportagem, mas eu imagino que ela seja incorreta. A taxa de juros, o tipo de investimento que está sendo feito, ele é de baixíssimo risco. O investimento vai ser feito em títulos falam de AAA+. São investimentos muito seguros. Não existe nada sem risco, mas o risco é baixo. Mas concordo, tem esse tipo de opinião. E o foco é outro, né? Eu acho que esse é o ponto que a gente já tem falado várias vezes aqui no podcast. O foco, especialmente aqui na Europa, né? A competitividade, corte de custos. Então, clima não é mais um assunto palatável como era antes. Você tem toda a razão. Essa falta de recursos dos países ricos, especialmente agora com o Trump na presidência dos Estados Unidos e que não vão doar nenhum centavo para nada relacionado ao clima, o assunto das finanças vai ser super importante aqui nessa conferência aqui de Belém. Melina, dá um pouco de contexto também pra gente sobre o que está acontecendo aí na Europa e especialmente a questão da descarbonização, porque a Europa sempre foi vista como uma líder que estava puxando a ambição dos outros e agora saíram as metas de descarbonização que decepcionaram algumas pessoas. Então, Sérgio, a NDC da União Europeia, que é essa meta, né, de descarbonização até 2035, que os países tinham que entregar agora na COP30, ela só foi confirmada pela Europa agora, né, na última quarta-feira. Isso que o prazo era para ter sido fevereiro, depois passou para setembro, então está bem atrasado. E a meta ficou numa banda, entre 66,3% e 72,5%, bem exato. Os números não são necessariamente uma surpresa, mas a questão aqui é que tinha uma outra meta que estava travando essa definição. Os países da Europa, eles passaram meses discutindo uma meta interna do bloco, que era de cortar 90% das emissões até 2040. Isso teve muita oposição por causa desse contexto que a gente acabou de falar. A preocupação agora é com outros temas, é com investimento em defesa, em remilitarização, aumento de competitividade da indústria, né, por conta do aumento do preço da energia. Então, essa meta dos 90% até 2040 só foi confirmada agora, depois de 18 horas de uma reunião que começou na terça-feira, terminou na última quarta, às 9 da manhã. E um acordo só foi possível com muitas concessões. Vai ser possível agora, por exemplo, comprar créditos de carbono de fora da Europa para compensar uma parte pequena das emissões. E tem também um novo esquema de precificação de carbono para aquecimento de casas, para combustível dos carros, que vai ser adiado por 1 ano. Então, assim, foi dramático, a meta quase não saiu. E é importante entender que, assim, faz 6 anos que a política europeia ela é marcada por avanços nessa agenda verde. E isso a gente viu nas últimas COPs também, né? Eles se transformaram nesse motor global mesmo da descarbonização. Só que essa fase parece que está chegando no fim, porque tanto na política como na sociedade como um todo, a descarbonização virou sinônimo de perda de competitividade. E muitas vezes essa crítica faz sentido mesmo, porque a Europa não tem as possibilidades, né, de energia renovável que o Brasil tem. Então a transição energética ela tem um custo econômico real, ainda mais aqui na Alemanha, que já não cresce faz 6 anos, onde o custo da energia está em níveis super altos desde o começo da guerra na Ucrânia. Sérgio, a gente sabe que o cenário não está fácil, mas mesmo assim, o Brasil e o Azerbaijão, que foi a sede da COP do ano passado, eles tinham uma tarefa, que era entregar um plano de como destravar financiamento climático. É o chamado Mapa do Caminho de Baku a Belém. É um documento de 100 páginas, com propostas para escalar o financiamento climático e chegar ao famoso 1,3 trilhão de dólares por ano que os países em desenvolvimento precisam para enfrentar as mudanças climáticas. Esse é um valor necessário, mas com o qual os países não conseguiram se comprometer na COP passada. Então ficou essa pergunta de como é que a gente ia chegar lá. Eu confesso para você, Sérgio, que eu não li todas as 100 páginas, mas eu sei que entre as propostas desse documento estão mais doações, reforma de instituições financeiras globais e a facilitação do acesso
de países em desenvolvimento a capital privado. Ou seja, são propostas estruturais, mastodônticas e, honestamente, aqui difíceis de explicar. E por isso mesmo eu percebi que a imprensa focou muito num ponto específico dessa proposta, que são novos impostos, né? Impostos sobre os super ricos, os combustíveis fósseis, as transações financeiras e tudo mais. Bom, Sérgio, você passou muito mais tempo do que eu lendo esse documento e você também entrevistou o economista brasileiro José Alexandre Sheikman, que é professor da Universidade de Colômbia e professor emérito de Princeton, que contribuiu para esse mapa Baku-Belém. O que você destaca dessa proposta do Brasil e do Azerbaijão? É difícil destacar alguma coisa. É complexo. Porque ele realmente é muito longo, é complicado. E são muitas propostas genéricas, eu diria assim. E acho que não teria como ser diferente. Primeiro porque ele não se propõe, o roadmap não se propõe a ser uma receita pronta. Porque essa receita não existe, obviamente. Então, o objetivo era justamente apresentar ideias. Algumas não são muito novas, outras são politicamente muito difíceis de virar realidade, como essa taxação de aviação, por exemplo. E esse documento, inclusive, ele foi organizado por Brasil e Azerbaijão. Já vou falar um pouco sobre essa dinâmica também, que foi interessante. Mas ele recebeu contribuições de vários lados, né? Teve contribuições de organizações da sociedade civil, teve contribuições dos países também, e teve as contribuições desse grupo do Sheikman, que na verdade montou uma equipe de 15 economistas que geraram alguns papers, também propondo, enfim, maneiras de a gente chegar nesse 1,3 trilhão de dólares. Tem propostas estruturais, eles mencionam nominalmente o TFFF, que é essa maneira de tentar usar um recurso oficial, público, para tentar alavancar dinheiro do setor privado, que é algo essencial. Tem a famosa reforma dos bancos de desenvolvimento multilaterais, que é o Banco Mundial, e tem vários, são dezenas de bancos de desenvolvimento regionais também. Tem também essa ideia de usar bancos nacionais de desenvolvimento, o BNDES está fazendo várias iniciativas aqui no Brasil também para tentar mobilizar capital privado, e tem o programa EcoInvest, que é um programa inovador brasileiro, que pode ser replicado em alguns países, não em todos, né? Porque nem todos vão ter essa sofisticação que o sistema financeiro brasileiro tem, nem, enfim, o grau de risco baixo que o Brasil tem comparativamente, né? Mas o EcoInvest, ele junta o Banco Central Brasileiro, o Tesouro, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Eles criaram, enfim, alguns programas. Já foram 3 apresentados, 2 já foram finalizados, os leilões já aconteceram, um terceiro está para sair o resultado e devem anunciar um 4º agora durante a COP. Todos eles, em resumo, juntando essas 3 partes para tentar trazer capital privado do exterior para projetos verdes no Brasil. De novo, isso não vai acontecer nos países mais pobres da África, mas no México, na África do Sul, na Indonésia, no Vietnã, no México. São lugares em que daria para pensar em algo parecido. Agora, falando um pouco do que é o documento efetivamente, esse documento foi uma encomenda da COP do ano passado. Então, os Brasil e Azerbaijão, como presidentes das COPs 29 e 30, tinham essa incumbência de entregar esse documento com as ideias. Esse documento não vai ser parte da COP, deixa eu tentar explicar melhor. Ele não vai ser adotado pela COP, ele não vai ser... Os países não vão falar, não, ok, é isso mesmo, vamos aí. Não é disso que se trata. Eles são ideias, né? Por quê? Porque seria muito complicado um documento desse, com tantas ideias, tantos números. Ele jamais seria factível negociar isso na COP. Se eles chegassem na COP com 100 páginas, iam sobreviver 10 páginas dele com as coisas mais anódinas possíveis, né? Então, assim, por esse lado, é bom que ele não seja um documento negocial, né? E que dá liberdade e dá oportunidade dos autores colocarem muitas ideias, inclusive as mais, sabe, malucas, entre aspas, né? As mais impensáveis. Por outro lado, ele não se torna uma lei internacional, não é uma decisão da COP, não é uma decisão do que faz parte da Convenção do Clima. Agora, o Brasil, ele assume a presidência da COP só no primeiro dia da COP. Então ele vai ser presidente da COP durante os próximos 12 meses, e a presidência brasileira se comprometeu a tentar dar algum tipo de acompanhamento às ideias que foram apresentadas ali. E é isso o que sabemos até agora. Não sabemos se
a presidência da próxima COP, que ainda nem está decidida, está entre Turquia e Austrália, a presidência da COP da Austrália, se for, ou da Turquia, podem decidir dar seguimento a esse trabalho, mas não sabemos. E, Sérgio, além dessas propostas que são mais globais, né, que são mais estruturais, das quais o Brasil participou, tem outras que são bem concretas. E essas, sim, elas estão fora, né, da agenda oficial da COP, ou seja, não vão ser negociadas e não vão depender do consenso, né, dos mais de 190 países. E são propostas interessantes que podem beneficiar o Brasil diretamente, né? A gente já falou aqui do TFFF. Também tem uma iniciativa do Brasil que está tentando costurar um comprometimento global para quadruplicar a produção de biocombustíveis até 2035. Essa é uma proposta que não é muito interessante para a Europa, por exemplo, mas que é muito interessante para o Brasil, que é um grande produtor de biocombustíveis. E tem a tentativa de consolidar, ou pelo menos de ligar, os mercados globais de carbono. Já existem vários desses mercados no mundo, mas eles ainda não estão interligados, eles ainda não se conversam. E isso abre espaço para disputas comerciais, né, na prática. Sérgio, você escreveu sobre isso no Reset. Obviamente, essa parece ser uma proposta razoável, mas o que eu queria entender é por que isso é tão interessante para o Brasil? Por que o Brasil está se mobilizando para esse tema? Precisa moderar um pouco a expectativa. O objetivo final, lá na frente, num dia que esperamos não seja o dia de São Nunca, é efetivamente interligar os mercados. Mas isso é muito complicado, é muito difícil, não vai acontecer tão cedo, não vai acontecer nem no médio prazo. Mas o que o Brasil está propondo é uma harmonização de algumas regras. É algo assim para alguns setores. Essa proposta inicial envolve 4 setores que são muito poluentes, que são cimento, aço, alumínio e fertilizantes. Então a ideia é tentar criar essa coalizão, que os países que integrem essa coalizão possam trocar esses produtos, né, fazer comércio desses produtos, sem pagar o tal do CBAM, que é basicamente o Brasil produz aço hoje. E como ainda não temos um mercado regulado, a gente produz mais barato que os europeus, se exportar aço ou algum produto que tenha aço para a União Europeia, você precisa pagar um ajuste ali, porque o produtor de aço local está sujeito ao mercado regulado. Isso, o CBAM vale para a Europa, ainda não começou a entrar em vigor, mas deve em breve. Sim, e outros países estão pensando em algo parecido, né? Então você cria essa complicação primeiro, também é uma medida protecionista, mas sim, é uma iniciativa brasileira que não vai ser o Brasil não vai ser dono dela, porque vai ser uma coalizão, enfim, todo mundo que participa vai ter algo a dizer, mas como você falou, né? São tentativas, e eu acho que é importante falar disso, porque a gente acabou nem falando da agenda oficial da COP. Tudo que a gente falou até agora são essas iniciativas paralelas, né? Por quê? Porque no processo oficial da COP é muito difícil acontecer alguma coisa prática que realmente vai ter resultado. E aqui eu não estou dizendo que o Acordo de Paris e os últimos 30 anos não deram em nada. Não é disso que se trata. Mas a palavra que o governo brasileiro, que a presidência brasileira da COP não cansa de repetir é implementação. E implementação vai depender desse tipo de coisa, desse tipo de iniciativa voluntária, o que vai reunir alguns países, né? Bom, então vamos, agora depois que a gente já está falando há bastante tempo aqui, finalmente, a questão central, que talvez devesse ter sido a minha primeira pergunta para você, Sérgio, mas eu acho que vai ser a última, se você puder, assim, resumir quais são os principais temas da agenda oficial que começa nessa segunda-feira a ser discutida na COP. O que está na agenda oficial, e eu vou destacar aqui os 3 pontos mais importantes. O primeiro é a questão da adaptação, mas uma parte bem específica de adaptação, que são o nome oficial é Global Goals on Adaptation, né? Que são metas globais de adaptação, mas na verdade é um documento que vai finalmente, depois de muito tempo, chegar a uma série de indicadores para poder medir o grau de adaptação dos países, que é uma coisa complicada porque a adaptação é muito regional necessariamente, né? Mesmo dentro de uma cidade você tem diferentes necessidades de adaptação de um estado, de um país e mundialmente então, enfim. Uma outra track, uma outra pista de negociação é o que eles chamam de transição justa, que não sei se vai ser finalizado agora, mas é um documento mais indicativo. A transição justa é um tema super importante, super interessante, acho que a gente deve voltar a falar dele aqui nas próximas edições do podcast, porque a gente está falando de, basicamente, largar ou deixar para trás indústrias inteiras, né? E essas indústrias empregam milhões de pessoas. E tem casos, na África do Sul, a maior parte da energia é gerada por carvão. Então você tem os mineiros de carvão, tem toda uma indústria do carvão que quer, gente, tem que desligar.
Ok, mas o que você faz com as pessoas que trabalharam a vida inteira e que continuam trabalhando com carvão, por exemplo? Então a transição justa trata disso também, não só disso, mas assim, é como você garantir que essas pessoas não sejam deixadas para trás junto com o carvão, né? Que a gente precisa fazer. Então estão decidindo algumas coisas, algumas diretrizes. É provável que isso evolua para algo mais prescritivo também, entre aspas. Desculpa tantas aspas aqui com os dedos que eu estou fazendo que ninguém está vendo. Mas tem isso também, né? E por fim, o grande elefante da sala são os combustíveis fósseis, né? Muito rapidamente aqui. 2 anos atrás aconteceu o primeiro balanço oficial do Acordo de Paris. Dentro desse balanço oficial, que é um documento bem grande, tem lá a famosa frase, uma transição que se afaste dos combustíveis fósseis, né? E essa frase, ela quer dizer exatamente, não vou tentar explicar o que ela quer dizer, mas assim, qual o contexto dela, né? Ela se refere aos planos nacionais dos países, as NDCs. Então, assim, nas próximas NDCs, os países têm que começar a indicar uma transição que se afaste dos combustíveis fósseis. Só isso. Qual é o problema? Quer dizer, qual era a expectativa? Que essa transição que se afaste dos combustíveis fósseis fosse, de alguma maneira, detalhada. Em outros documentos da ONU, em outras tracks de negociação. O primeiro ano, depois da inclusão dessa frase, foi o ano passado, e ela simplesmente não apareceu. O negócio foi ignorado, que na verdade não foi ignorado. Houve uma enorme resistência para a gente avançar. Esse ano, vão tentar de novo, de alguma maneira. Não sabe como. É possível, talvez provável, que a gente não consiga avançar de novo. É um consenso. Então a Arábia Saudita pode falar, não queremos, não vamos discutir prazo, não vamos discutir quem, que é uma outra possível solução. Fala assim, bom, então quais países vão parar de produzir combustíveis fósseis primeiro? Então esses 3 são os 3 grandes pontos da agenda oficial, esse último mais polêmico. Agora, eu acho que é por esse motivo que assim, eles são importantes, mas não são mais as manchetes, não é como no ano passado, por exemplo, que tinha o objetivo de financiamento. Na COP de Dubai teve esse balanço geral, na COP do Egito teve a criação de um fundo de perdas e danos, né? Então, não tem nenhuma grande decisão esperada. Uma manchete, né? Uma manchete. É por isso que a presidência brasileira tem dado tanta ênfase a essas ações paralelas, né? E da agenda de ação, que envolve todo mundo, não só os governos nacionais. Sérgio, para terminar, qual a sua expectativa pessoal para os próximos dias? Minha expectativa pessoal é trabalhar de 12 a 14 horas por dia. Comer mal, se tudo der certo, dormir pouco, se tudo der certo. Pode ser pior. Não, olha, tô realmente com uma expectativa de que a gente saia da COP, que tu vai ter as histórias do banheiro sem água, da comida que custou caro, mas que no final, assim, tenha sido uma COP de sucesso também e que venha bastante gente, sabe? Porque eu não sei ainda. Que ela seja uma COP internacional, porque esse problema logístico todo, ele acaba criando esse risco de ser uma COP brasileira demais. Veremos, Sérgio, mas até agora, viu, a cobertura internacional tá bem intensa. Bom saber. É isso, Sérgio. Daqui 48 horas começa, menos de 48 horas. Quando os ouvintes estiverem ouvindo, já vai ter começado. Já vai ter começado, é verdade. Legal, Sérgio. Bom descanso. E bom trabalho. Valeu, Melina. Obrigado. Até daqui a pouco. Até. Tchau. Esse episódio especial de cobertura da COP30 é uma colaboração entre o Carbono Zero e o Economia do Futuro, que é o podcast da Melina Costa. O Carbono Zero é um podcast do Reset. Entra no site www.capitalreset.com. Reset é R-E-S-E-T. Se inscreve para ser avisado em primeira mão das melhores e mais completas informações sobre negócios e finanças sustentáveis. A produção e o roteiro foram feitos por mim e pela Melina Costa. A trilha sonora do Carbono Zero é do Curumim, a arte é do Rogério Testa. E essa é a equipe do Reset. A publisher é a Vanessa Dashi. Eu, Sérgio Teixeira Júnior, sou o editor. A Thaís Fôlego é a editora assistente. O Eduardo Laviano e a Clarissa Freiberger são os repórteres. A editora de conteúdos de marca é a Ana Paula Alfano. E a líder de marketing e experiência do cliente é a Letícia Frazão. Se você tiver algum comentário, sugestão ou só quiser mandar um oi pra gente, nosso e-mail é oi@capitalreset.com. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio.